Milhões de americanos no escuro, dezenas de mortos congelados nas ruas, recordes de temperatura que não eram quebradas há décadas sendo batidas todos os dias. Parece filme de catástrofe, mas é exatamente o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. E tem gente dizendo que isso não é só clima, seria um sinal profético do fim dos tempos? A gente vai descobrir tudo isso agora, então vem pro vídeo. Nesse exato momento, os Estados Unidos estão passando por uma crise gigantesca e não estou falando de política aqui. O verdadeiro caos que está dominando o país são essas tempestades de inverno brutais, que já colocaram milhões de americanos em alerta máxima, cancelaram milhares de voos, mataram dezenas de pessoas e deixaram uma quantidade absurda de gente sem energia. Olha só, nevascas de inverno sempre existiram. O que está apavorando todo mundo agora é a intensidade absurda que elas estão tendo, e é isso mesmo que está fazendo muitas pessoas questionarem se não seria um aviso profético de que algo bem maior está chegando. Em Lucas 21, 25 e 26, fala que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobreviveram ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. Para vários estudiosos da Bíblia, nos dias de hoje, esses fenômenos climáticos que só fazem piorar se encaixam perfeitamente na categoria de sinais que foram descritos há quase 2 milênios. Essa nevasca devastadora que está atingindo os Estados Unidos seria exatamente um desses avisos. Se você olhar para diversos estados americanos, vai ver que a situação é a mesma em todos eles. Uma catástrofe climática dessa proporção que não aparecia há várias décadas. Mais de 20 estados já declararam emergência e estamos falando de mais de 160 milhões de cidadãos vivendo sob alerta de tempestade de inverno. Tem lugares onde o termômetro já marcou menos 20 graus e as previsões indicam que a temperatura pode despengar até absurdos menos 45 graus. Nosso corpo simplesmente não consegue suportar um frio desse nível sem uma proteção muito séria. Se você sair com a pele exposta nessa temperatura, pode literalmente congelar em menos de 60 segundos e entrar em uma hipotermia gravíssima. O risco de perder a consciência e morrer é completamente real. E infelizmente foi exatamente o que acabou acontecendo com diversas pessoas espalhadas pelo país. Até agora, mais de 85 vidas já foram perdidas por causa dessa nevasca brutal, que continua caindo nos Estados Unidos. Esses dados vêm da Associated Press, uma das principais agências de notícias americanas, usando informações oficiais do governo. A maioria das vítimas morreu de hipotermia, especialmente em Nova York, onde 10 pessoas que viviam nas ruas não resistiram ao frio extremo. A situação ficou tão crítica que a Guarda Nacional teve que se mobilizar para os estados como Tennessee e Mississippi para limpar os destroços e resgatar quem está preso em veículos ou em casas sem luz. O Mississippi está vivendo a pior tempestade de inverno em mais de 3 décadas. Cerca de 1 milhão de pessoas ficaram completamente sem eletricidade, forçando a Duke Energy, uma das maiores empresas de energia do país, a fazer um apelo urgente para que todo mundo diminuísse o consumo. O problema maior, além das pessoas precisarem desesperadamente dos aquecedores para não morrer de frio, é a quantidade brutal de neve caindo, entre 30 a 45 centímetros. Tudo isso vai se empilhando em todo tipo de lugar, inclusive nas redes elétricas, derrubando postes e fios de transmissões por todo o território. Em Nashville, no Tennessee, equipes de polícias e bombeiros estão literalmente indo de casa em casa para resgatar pessoas que moram sozinhas, muitas delas completamente no escuro e sem qualquer forma de energia. Mas não para só por aí. Essas tempestades também estão causando um caos total no transporte aéreo do país, com mais de 13 mil voos cancelados até esse exato momento. A última vez que vimos tantos cancelamentos assim foi lá em 2020, bem no começo da pandemia da Covid. No Maine, um avião tentou levantar voo mesmo com as condições horríveis do tempo, e aconteceu a tragédia. A aeronave caiu e tirou a vida de 7 pessoas. Se a gente olhar agora para a Carolina do Norte, o governador Josh Stein fez um pronunciamento oficial pedindo que ninguém saísse de casa, a não ser que seja absolutamente necessário. Daniel Johnson, que é o secretário de Transportes, diz que algumas localidades podem enfrentar condições climáticas de inverno como não se via há muitos anos. A tempestade tem a nossa atenção total.
É esse panorama que você vê quando se olha para o país inteiro, um nível de desespero que não aparecia há anos, talvez há décadas. E é justamente por isso que tanta gente se pergunta o que está acontecendo. Nas redes sociais, essas interpretações proféticas estão explodindo. O youtuber e músico Nick Caswane é uma das poucas vozes falando abertamente sobre isso. Em um dos conteúdos dele, ele afirmou que aqueles que têm discernimento espiritual sabem que esses eventos climáticos como este não são apenas a natureza seguindo seu curso, mas fazem parte de uma profecia bíblica maior destinada a chamar a nossa atenção para a soberania de Deus e, em última análise, para o seu retorno nos últimos dias. Mas será que ele está certo? A que profecia exatamente ele está se referindo? Se a gente mergulhar nas profecias bíblicas para tentar entender esse momento, podemos começar por Jó 37:6, que diz: a neve cai sobre a terra. Ou se preferir, Mateus 24:20 fala: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Êxodo 9:24 e 25 também traz algo impressionante. Caiu o granizo e os raios cortavam os céus em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. E ainda tem Josué 10:11, o Senhor lançou do céu grandes pedras de granizo, e foram mais os que morreram pelo granizo do que os que mortos à espada. Diferente do que a maioria das pessoas pensa, a Bíblia menciona neve, gelo e temperaturas extremas várias e várias vezes. Em certos momentos, esses fenômenos são usados como símbolos de purificação. Em outros, aparecem como ferramentas de julgamento divino, sendo forças da natureza mostradas como totalmente incontroláveis e capazes de trazer destruições e morte. Mas curiosamente, ela não profetiza nevasca do fim dos tempos de maneira explícita. O que as escrituras realmente descrevem são períodos de muita angústia, colapso generalizado e uma natureza que para de seguir qualquer lógica que a gente conhece. Em Apocalipse 16, por exemplo, são descritas as taças de ira, trazendo pragas, destruição do meio ambiente e, acima de tudo, sofrimento em nível mundial. O texto não menciona neve diretamente, mas fala muito sobre catástrofes naturais acontecendo uma atrás da outra em colapso total do ambiente. O que muitas pessoas estão vendo acontecer nos Estados Unidos agora é exatamente esse tipo de colapso ambiental que está descrito nas escrituras, com recordes de temperatura sendo quebrados todos os dias pelo país, e cada novo dia sendo mais gelado que o anterior. Como já falei antes, simplesmente não existe forma de alguém sobreviver a uma temperatura de menos 45 graus, sem os equipamentos e cuidados certos. As opiniões sobre o que está rolando agora são bem divididas. De um lado, a ciência está apresentando explicações climáticas super bem fundamentadas e cheias de dados, e também avisando que a gente vai precisar se acostumar com isso cada vez mais. Para quem trabalha com meteorologia, não existe discussão. Eventos extremos como esse estão se tornando cada vez mais comuns. Do outro lado, tem gente defendendo que essas tempestades não foram mandadas para espalhar medo, mas para preparar as pessoas. Não seria sobre ciclos climáticos ou estação do ano mudando, mas sim sobre fazer a humanidade lembrar que depende de Deus e que precisa se arrepender com urgência. Será que estamos testemunhando apenas um inverno rigoroso ou algo muito maior está acontecendo? A resposta pode depender menos dos fatos e mais da forma como você enxerga o mundo. Você acredita em sinais proféticos ou acha que é tudo explicação científica? Comenta aí sua opinião. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.